Muito obrigada, Anastácia, por ter vindo ao nosso jornal fazer uma entrevistação sensível, como a que nós vamos fazer. Quero-lhe agradecer por expor um pouco o seu pensamento, os seus sentimentos num assunto tão delicado como este. Muito obrigada por ter vindo aqui ter connosco. A minha primeira pergunta é: conte-nos a sua história. Como é que veio aqui parar? De onde é que é? E, em primeiro lugar, quero agradecer bastante pela essa oportunidade também, porque isto é muito importante para mim e para muitos. Continuar a falar sobre a situação que está a ocorrer. Isto não é apenas a guerra, isto também é um terrorismo que está a acontecer, e acho que é muito importante nós continuarmos a falar disso e mostrar que a Rússia é um Estado de terrorismo que faz no território ucraniano e também faz um genocídio entre os ucranianos e é muito importante perceber que a Ucrânia não é só um território que a Rússia quer ocupar, não são um cereal que a Rússia quer roubar e vender, mas também são as pessoas que sofrem bastante, as pessoas que perderam uma vida, as pessoas que perderam os pais, irmãos, são famílias que foram destruídas. E é este valor humano que nós pagamos pela nossa liberdade. Eu quero que toda a gente saiba disso e não se esqueça aquilo que a Rússia faz, porque se nós deixamos e vamos ser tolerantes para a situação, a Rússia nunca vai chegar a pagar pelos crimes que comentou e que está a comentar. E ela pode ainda continuar a comentar nos outros países vizinhos, que a ideia dela é essa, ocupar os todos os países vizinhos, para fazer o antigo império que ela tinha antes. Por isso eu agradeço bastante pela essa oportunidade, que é muito importante nós falarmos e não deixar esse problema para trás. E também talvez aproveito, pediu-me para falar um bocadinho de mim, e eu talvez vou encaixar aqui outro agradecimento. Eu trabalho na Santa Casa, trabalho no prolongamento há 2 anos e queria falar sobre o apoio que eu recebi nos primeiros dias. Eu estava em baixa e eu recebi centenas de chamadas das pessoas como do Lar Velho, como do prolongamento. Foi um momento muito complicado para mim, porque um dos meus primos decidiu, aliás, dois decidiram logo entrar para a guerra, para defender o país. E um dos meus primos precisava também de equipamentos, porque ele entrou num batalhão civil e ele precisava de equipamentos e, por exemplo, as colegas minhas conseguiram adquirir um valor que depois foi passado para mim, que eu consegui enviar para a Ucrânia. E com este dinheiro também foi obtido umas coisas para o meu primo, mas também foi em conjunto com as outras pessoas, conseguimos ajudar as outras pessoas também que refugiaram-se de outras cidades. E acho que essa ajuda, ela foi tão importante, não só para mim, como para muita gente mesmo. Ela ajudou bastante. E este apoio, que não é só o facto de apoio financeiro, é este apoio talvez pessoal, faz muito, faz-nos vencer não só a Rússia, mas vencer também o regime que ele está a ser espalhado pelos vários países, porque nós sabemos que eles não só querem meter este regime na Ucrânia, como também tentam espalhar em vários países. Eu já me cruzei própria com várias pessoas pró-russas aqui em Portugal, e eles vivem este regime, eles querem que este regime sobreviva em todo lado. Portanto, é muito importante falar disso, para não deixar este regime espalhar-se pelos outros países também, pelos outros territórios. Pronto, sabemos que a ucraniana veio há quanto tempo a Portugal? Há 20 anos. Há 20 anos. E qual é que foi a opção? Porquê é que decidiu vir para cá? Eu não tinha grande opção, foram os meus pais que vieram para Portugal e acabaram por trazer também para aqui. Entretanto, os meus pais já regressaram e eu fiquei em Portugal porque já tenho a minha família e já tenho as minhas raízes plantadas cá.
Mas isto não quer dizer que um dia eu regresse, até porque eu tenho planos um dia regressar também para a Ucrânia e viver lá também. Por isso é tão importante para mim que o país também se mantenha em paz, porque é o meu futuro. E talvez possa ser até um futuro das minhas filhas. Elas são portuguesas, mas quem sabe, pode ser que elas um dia vão querer ir viver lá também. Mas não foi nada assim uma grande opção pela minha parte, Pois, mesmo foi por causa familiar. dos meus pais. Entretanto, há muita gente, quando a Ucrânia se separou da Rússia, a Ucrânia passou uns anos muito complicados. Os anos 90 eram os anos quando a Ucrânia sentiu, como é que é dizer, sentiu bastante caída económica, no sentido que nós ficamos em muita dívida com a Rússia. Depois a Ucrânia, para a liberdade, devia deixar funcionar muitas fábricas. São os protocolos que foram feitos pronto, para a Ucrânia não conseguir existir como país só. Mas ela conseguiu. Ela lutou bastante e ela conseguiu, e tanto que nos anos 90 houve muita imigração, bastante, porque as pessoas ficaram sem emprego, as pessoas não conseguiam alimentar as famílias. Um dos membros da família tinha que sair para o estrangeiro para conseguir ter um nível melhor da vida. Mas nós vimos a outro lado que talvez em 2010 há muita gente que regressou à Ucrânia e conseguiram, economicamente aumentaram as suas vidas, também aumentaram a economia do país e o nível de vida subiu bastante. Eu já não vou à Ucrânia há muitos anos, mas eu falo com a minha família e eu sei que a Ucrânia fez um pulo muito grande, bastante, na medicina, fez um pulo bastante nos estudos, nas universidades, mesmo muito em educação, bastante, mesmo nos miúdos, começaram a ver os creches partir a X meses, antigamente não, antigamente tínhamos aquela ideia da União Soviética que a mãe tem que ficar com criança até os 3 anos, não, a Ucrânia cada vez mais perto da mentalidade europeia, porque sempre foi um país europeu, sempre, sempre, sempre. E isso que faz-nos também bastante diferença da Rússia, que somos bastante país europeu. E acho que o facto de nós conseguirmos desenvolvendo tão bem é uma das razões porque a Rússia atacou-nos também. Porque nós desenvolvemos muito bem, em pouco espaço. Muito rápido. Muito rápido, quando a Rússia em muitos anos nunca conseguiu desenvolver. Nós falamos de um país grande, mas é um país que é muito unido. Enquanto a Rússia é um país dividido mais que a Ucrânia. Porque se nós vemos que eles é um império que eles estão a criar, mas cada parte da Rússia vive com a vida deles. Por exemplo, há zonas na Rússia onde aquelas pessoas não sabem o que é ter condições vitais, como por exemplo ter um chuveiro, por exemplo, ainda tem um caso de banho na rua. E quando as tropas desta gente, dessas partes da Rússia, entraram na Ucrânia, ficaram em choque. Como é que é possível ter os canos, água, canalização dentro de casa? E isto faz pensar, então, se é um doente mental, Putin, tão doente com a ideia de regressar ao império dele, porque é que as pessoas não fazem uma revolução no país interna, sim. Para conseguir viver mesmo bem? Porque faz-te pensar que mais de metade da população russa é a favor disso também. Pronto, porque não é possível viver mal e querer viver mal. Não é possível entrar num país e ficar tipo espantado com canalização dentro de casa. São as coisas. Pronto, porque nós, quando a Rússia é poderosa artificial mesmo. Porque nós vemos o que é que está a acontecer. A Ucrânia é um país menor da Rússia, mas consegue dar cabo da Rússia. Ok, nós tivemos muita ajuda e temos ajuda militar no sentido de armas dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos vários países da Europa. Mas quem luta lá são os ucranianos. E talvez o facto não só defender a nossa terra, mas o facto de defender a nossa identidade
faz-nos lutar ainda mais, porque a Rússia, como sempre criou a ilusão do império, sempre achou que a Ucrânia é um parte, por exemplo, os russos, que não somos ucranianos, talvez somos russos com uma deficiência, tipo, somos um lixo, não éramos capazes de defender o nosso, mesmo se tivéssemos armas, e que a Ucrânia mostra completamente o contrário. Não somos aquilo que eles dizem e nunca fomos, temos já a nossa identidade, temos a nossa força de liberdade, que, por exemplo, eles não têm. Não acho que eles têm isso, porque tanta gente vive na pobreza e quer continuar a viver na pobreza votando no Putin, não mostra diferença, que eles querem ser diferentes. Não... E falou que os seus pais foram para a Ucrânia novamente. Estão lá ainda ou tiveram de regressar? Estão lá. A minha mãe só veio cá numa altura do inverno, porque a Rússia tentou atacar infraestruturas e muitas zonas ficaram sem luz e água. Entretanto, foi a decisão que ela vinha cá passar o inverno. Mas mesmo assim, mal ela conseguiu, ela regressou. Há muita gente claro que saiu muita gente da Ucrânia, são as mulheres com as crianças. Eu tenho as 2 filhas e também faria o mesmo para salvar as minhas filhas, mas há muita gente que ficou. Há muita gente que ficou que não tem filhos pequenos, há muita gente que ficou porque é casa deles, e eu compreendo, neste sentido, eu compreendo a minha mãe também, porque é uma casa que ela tem, a casa é dela e ela não quer deixar. Eu compreendo aqueles idosos que não querem deixar as casas deles, porque a vida toda eles trabalharam para ter esta casa. É o canto deles e não é um russo que chega lá, vai decidir que eles têm que sair de lá. Por isso, eu acho que também os ucranianos, eles, não vou dizer que eles estão prontos para a guerra, porque ninguém estava pronto. E muitas vezes as pessoas perguntavam se é verdade as ameaças de Putin, e eu dizia, não, por favor, porque aquilo que ele já faz desde 2014 já era muito, bastante, já é muito roubar os nossos terrenos, anexar o Crimeia, já é muito matar os nossos militares, já é muito ameaçar, por isso eu nunca pensei que um dia vou acordar, ligar a televisão e ver essa notícia. Onde é que estava? Estive em casa e eu não sei por qual razão naquele dia sequer nem peguei no telefone, por isso eu não sabia notícia através dos meus familiares ou do Facebook, não. Eu liguei a televisão e mandei a minha filha para a escola, o meu marido saiu levar a minha filha para a escola, eu entrei na sala e liguei a televisão e vi a notícia. O que é que eu senti naquele momento eu não sei. Eu não sei porque parece que aquele momento parece que aquele momento não existiu na minha vida, no sentido que parece que não foi comigo. Parece que eu saí do meu corpo, estava ao lado, ver a minha própria. Depois eu peguei no telefone e vi várias mensagens da minha irmã, da minha mãe, a dizer que começou a guerra, que a nossa cidade também foi atacada, e que eles não sabem se vão conseguir comunicar comigo nos próximos dias. A sua irmã também está lá? Sim. Entretanto, depois eu consegui comunicar com a minha sobrinha e ela estava-me a dizer que ela estava a tentar ir para a casa da minha mãe, porque o prédio onde ela vivia, o prédio ao lado foi bombardeado e que não era seguro se encontrar-se na cidade, e que ela ia tentar ter com a minha mãe, que vive numa aldeia que é mais calma. Pronto, entretanto, eles conseguiram ficar todos juntos. Depois a nossa família de Kiev também, que teve que se refugiar e ficarem alguns dias na nossa casa, e por isso os primeiros dias já era bastante caos para toda a gente. Eu estar aqui sem saber, sempre tentei seguir as notícias, mas era muita notícia falsa, é muita notícia que nós não queríamos aceitar, mesmo por ela ser verídica, e tu ficas a pensar como é que é possível, depois começar a perceber que os
cidades estão a ser ocupadas pelos russos e começam a falar dos números dos mortos e isto não é possível porque foram escutadas pessoas, famílias completas escutadas. Tipo, isto não é guerra, isto não é guerra. É massacre, sim, sim. Isto é massacre, isto é terrorismo, isto é... Se eles... E depois as coisas mais absurdas que elas tentam inventar, motivos porque é que eles atacaram o meu país, ainda é mais absurdo. Porque eu sou uma daquelas pessoas que, metade da minha vida, vivi numa zona completamente nacionalista a falar russo. Estamos a falar de um par da Ucrânia que é nacionalista, vive com costumes, vive com cultura ucraniana e eu falava russo lá. E ninguém me disse nada durante estes todos. Ninguém me atirou para a cara que sou russa, não falo a língua do meu país, ninguém. Por isso, como é que é? Os russos que vivem lá no mundo deles dizem uma coisa dessas. Porque isto não é verdade. E depois, o que é que eles atacaram? São as cidades que falam russo. São as cidades que viviam com cultura russa. Acaba por ser mais fácil de dominar, será? Era isso. Porque são as pessoas bastante pró-russas lá. São as cidades mais perto da Rússia também, e o facto de eles serem mais perto da Rússia, eles são muito mais absorvidos pela propaganda russa. E acho que eu sinto-me também, como ucraniana, e sinto bastante culpa no sentido de deixar-me ser levada pela propaganda russa durante muitos anos. Por exemplo, eu quando era criança, eu lembro a guerra na Chechênia. Eu lembro a propaganda que foi dada na televisão, que eles são terroristas, que eles faziam atos terroristas na Rússia. E eu pensava, eu não quero que a guerra chegue ao meu país, eu tinha medo. Eu lembro bem que eu adormecia e pensava, eu espero que a Rússia não deixe os chechenos entrar no meu país. Hoje em dia eu tenho vergonha de pensar nisso, porque aquilo que fez a Rússia com a Chechênia é horrível. Eles mataram muita gente, muitas famílias. Muita gente teve que sair do país também, fugir. Basicamente aquilo que a Chechênia passou naquela altura é a Ucrânia está a passar agora. E eu tenho muito pena por não conseguir perceber isto antes. Não é quando era criança, mas quando eu estava já adulto também. Por exemplo, nós éramos tão consumidos pela propaganda e ficávamos tão indiferentes para as coisas também, tipo no sentido indiferentes para a nossa cultura, indiferentes para a nossa poesia, por exemplo, indiferentes pela nossa história e mais consumidos coisas falsas da Rússia, porque eles inventam a história. Pois eles passam nas notícias o que pretendem passar, não é? Era Claro. isso. E nós, quer dizer, eu vou falar por mim, eu fui consumida por isso. E talvez em 2014, infelizmente, só em 2014, com a anexão da Crimeia, eu comecei a perceber as coisas da outra maneira. E uma das coisas que eu não posso perdoar é a mim própria, mesmo, porque eu sou uma daquelas pessoas que dizia, qual é a diferença se eu falar russo? O que é que acontece disso? E agora vimos o que é que aconteceu. E sinto muito mal por causa disso. Por isso, eu cada vez tento mais e mais falar ucraniano, cada vez tento mais e mais introduzir cultura ucraniana na minha família, porque acho muito importante as minhas filhas saberem as origens delas, apesar de elas serem portuguesas também, mas também elas são ucranianas. Acho muito importante... nós falamos da Ucrânia, quando falamos da Ucrânia não falamos só da guerra. Eu quero que as pessoas também compreendam que a Ucrânia é um país muito forte, não só no sentido de lutar contra russos. É muito forte na cultura, é muito forte na história, muito forte na poesia mesmo. E é um país muito bonito também. É um país que oferece muito turismo. O que é que nós sabíamos dos ucranianos antes? Pois. Os ucranianos vinham para Portugal para trabalhar. Alguma vez pensou que depois destas ameaças todas, em fevereiro, efetivamente expultasse uma guerra? Portanto, alguma vez achou que as ameaças
seriam concretizadas? Não. Não. Não, é da última. Já era muito mau, então passar. Sim, eu nunca pensei que isto vai acontecer. E acredito que muita gente na Ucrânia não acreditou nisso. E acho que porque no fundo, nós temos famílias misturadas, não é? Claro. Eu nasci na Rússia. Eu tenho família na Rússia. E nós pensávamos, o facto de termos família na Rússia, temos alguma segurança. Talvez pensamos assim. Antigamente pensávamos assim. Agora não. O que é que aconteceu? A guerra começou no dia 24, justamente no dia 24, mas na realidade ela começou bem antes. No dia 25 eu já não tinha a minha família no Facebook com os amigos. Eles apagaram. E apagaram porquê? Porque primeiras das coisas que nós começamos a falar nas redes sociais para os russos pararem a guerra. Porque nós ainda acreditávamos que os russos podem sair para a praça e fazer uma revolução contra o Estado deles, porque eles também não vivem bem, eles não é um país forte, como eles dizem, porque tudo o que passamos na televisão é Moscou e São Petersburgo, mas o resto é tudo horrível. E que talvez isto seria também uma oportunidade para eles. Não é. Não é. Eles estão doentes com a ideia de ter um império. Para que é que eles querem ter um império? Para viver à custa dos outros países, para sugar a economia dos outros países. E a Ucrânia é um país que sempre lutou pela liberdade da Rússia e não é agora que nós vamos rebaixar-se. E acho que o facto, eu e muita gente que agora usamos a língua ucraniana como nossa arma também, porque nós demonstramos a eles também que nunca vamos ser russos. Somos diferentes em tudo, mentalidades. É incrível que essas coisas só chegam mesmo depois de acontecer o pior. Quer dizer, nós já éramos tão cegos, eu era tão cega à relação disso, e só depois de começar a guerra é que comecei a perceber as coisas. Eu comecei a perceber com primeiras vítimas, por exemplo, do avião de Malásia, que foi abatido em 2014. Eu lembro que eu estava a trabalhar no hotel e vi essa notícia e comecei a chorar no meio da sala, porque eu tinha medo que a Ucrânia vai ser culpada neste crime e eu não acreditava que a Ucrânia fez isso. E eu acredito que a Ucrânia nunca era capaz de fazer isso, nunca. E a pena que isto, o processo ainda está a ser, mas toda a gente sabe que isto foi a Rússia. Toda a gente foi à Rússia. Tipo, sabe que foi a Rússia que abateu o avião. Eu não sei se era 360 ou era mais pessoas que morreram. Mas se pensar na família, tipo, como é que a família tem que pensar? As pessoas iam para as férias, iam voltar para casa, cada tinha o seu destino e eles não chegaram ao destino só apenas por um doente mental. Um doente mental guia um grupo dos doentes mentais. E eu acho que o Putin, quando chegou ao poder dele, ele só descobriu a doença mental do povo dele e conseguiu manipular com eles ainda mais. Isto é a minha opinião pessoal. Acredita que a resistência que está a acontecer agora na Ucrânia se deve ao vosso chefe de Estado? Falamos, é uma das figuras mais da guerra, eu acho, da resistência da guerra. Se fosse eu vou dizer, até vou beber um bocadinho de água. Aí é que está, quando houve eleições do presidencial, claro que nós na família falávamos disso e toda a minha família foi dar um voto para ele. Eu não fui dar voto nenhum, porque achei que não havia o candidato que fazia diferença na Ucrânia. E foi muito errada, ele fez muita diferença na Ucrânia. Aquilo que ele fez e faz pela Ucrânia, nenhum faria. Isto é verdade. Se
fez objetivos que os ucranianos estavam à espera dele antes da guerra? Não. Mas poucos iam fazer também. Porque para conseguir fazer aquilo que os ucranianos querem, precisa muito de esforço. Não é de esforço, desculpa, precisa muito tempo. O que é que eles querem? Entrar na Europeia e entrar no NATO. E a Ucrânia já tentou várias vezes, mas a Rússia nunca deixa. E não acredito que ele ia conseguir fazer isso. Talvez a pessoa próxima, depois dele, a próxima pessoa que entrava no posto, talvez conseguia. Porque isto é a questão do tempo mesmo. Agora, aquilo que ele faz e fez e vai fazer, fala muito para ele mesmo. E se, por exemplo, se ele quisesse, é um pouco provável que ele vai querer ficar mais um tempinho como presidente, mais provável que ele vai meter uma pessoa confiável no lugar dele, mas eu vou confiar nele. Eu vou confiar mesmo e eu, como ucraniana, vou atrás dele. Porque todo o armamento que nós temos é só por causa do governo ucraniano, pelo trabalho que eles fizeram. Porque, por exemplo, em 2014, quando a Rússia atacou a Ucrânia, nós não tínhamos armamento. Nós não tínhamos o Estado que pedia armamento aos países. Nós não tínhamos o governo que defendia-nos. Nós tínhamos um presidente que fugiu, porque os ucranianos mandaram embora. Nós tínhamos um governo pró-russo completamente. E por isso nós não conseguimos, na altura, defender a Crimeia. Nós deixamos a Crimeia ir embora, porque nós não tínhamos nada. E agora que temos, claro que isto, temos que agradecer ao governo ucraniano. Claro, sem os ucranianos e sem valentes homens, e sem valentes mulheres também, porque há muita mulher que luta, também nós conseguimos chegar longe, é verdade. E sem voluntariados também não íamos conseguir chegar muito longe. Acha que em Portugal, estávamos a falar há pouco que, embora haja vários países que tenham enviado a nível financeiro e que falou agora mesmo dos apoios a nível emocional e psicológico que esses países próximos da Ucrânia fazem e dão, acha que Portugal é um desses países? Ou... Eu lembro quando apareceu um grupo, no grupo da Milhada, anúncio que precisavam as pessoas para ajudar a pacotar as coisas para enviar na Ucrânia e eu estava de baixa, apesar de não podia andar muito, eu decidi ir lá. Eu cheguei lá e vi tanta gente, mas tanta gente trabalhar, dar o seu tempo, enviar roupas, separar roupas, tentar enviar o melhor, o mais bonitinho, o mais quentinho. A preocupação das pessoas era, está lá frio, não vamos enviar as coisas de verão para ocupar o espaço, vamos enviar as coisas do inverno. Se preocupar com as crianças, bebés que estão na fronteira, enviaram leitinhos, e eu fiquei tão emocionada com isso. E eu percebi que nós já ganhamos a guerra, porque nós temos toda a gente ao nosso favor, um ou outro votar contra. Mas o que é que ele pode dizer contra tanta gente? Nós já ganhamos. Nós, Europa, nós ganhamos a Rússia. E quando nós metemos assim, elas não têm hipótese, mesmo. E por isso eu estou a dizer, é muito importante também fazer uma filtragem, porque além da ajuda financeira, emocional, material e essas coisas todas, nós também temos que perceber, isto é muito importante, mas isto é a minha opinião. Eu sei que não posso meter as minhas opiniões nas outras pessoas, mas é muito importante nós fazermos filtragem. Eu comecei a fazer bastante filtragem. Se eu sofro com isso, sofro um bocadito, porque deixei de ter muitos amigos. Até deixei os amigos de longa data mesmo, que partilhei muito, mas chegou o dia que nós percebemos que não podemos caminhar juntos, porque eu tenho uma certa ideia, eles têm outra ideia e é melhor separar-nos e não voltar a falar um com o outro. E para mim é muito importante fazer essa filtragem e continuar a fazer essa filtragem, e eu acho que é muito importante a Europa também fazer essa filtragem,
porque a questão, como eu falei daquele bloco que costuma ver, eu vi muitos russos que estão na Alemanha, em França, fazem protestos contra a Ucrânia, ou fazem protestos contra as sanções que têm, apesar dessas sanções nem tocam as pessoas russas. Se é uma pessoa russa, nem usa o telefone, porque é que ela tem que se preocupar que não consegue comprar iPhone, não é? Digo eu. Pronto, e eles todos fazem propaganda. Esta gente que vive nos outros países, eles fazem propaganda do Estado russo. Claro que quem faz demasiada propaganda, claro que é um crime, eles estão a ser tratados da maneira como devem ser, mas acho que, como dizem na Ucrânia, nós temos uma frase só: russo, mala, e para ir à rodoviária para apanhar o comboio para a Rússia. Pronto. Mas também, ultimamente, que eu vi notícias, nem malas eles têm os sacos. nem hipótese eles têm para comprar uma mala em condições para ir embora. Pronto, por isso, eu acho que é essa filtragem que nós devíamos fazer. Quem traz o mundo russo para fora da Rússia tem que ser expulso daqui. E isto é muito importante também a falar, porque, e vou dizer uma coisa, eu fui convidada, eu não vou dizer que magoou-me, porque eu sei que eu tenho que conviver com os russos, tenho que conviver com essa propaganda russa. Agora, é importante como eu vou filtrar essa situação. Eu há pouco tempo fui convidada para um evento que vai haver na Milada. Tenho sempre o coração a soltar. Que está a ser planeado pelo gabinete imigrante. Eu fui convidada para eles e eu fui lá, entrevista com eles, e eles explicaram que a ideia deles fazer uma espécie de workshop com as comidas de vários países para mostrar as culturas e pronto, e acharam que boa ideia eu também apresentar uma coisa ucraniana. Apesar que eu, realmente, ucraniano, só comecei a perceber o que é ucraniano agora, porque o resto, tudo que nós temos é tudo União Soviética, porque eu cresci sei lá, naquela bola da União Soviética. E eu pensei, isto vai-me dar um trabalho, porque eu quero mesmo apresentar uma coisa ucraniana, quero mesmo mostrar a nossa identidade. E falamos, e eu achei, seria bonito mostrar Crimeia, porque nós temos a Crimeia um parte da Ucrânia multicultural, nós temos lá várias nacionalidades, e claro que a língua que une mais a esta gente é a russa, porque estão lá pessoas que falam 3 ou 4 línguas. Atenção, na Ucrânia não falam só ucraniano. Nós temos ucranianos que falam romeno, por exemplo, mas sabem falar ucraniano. Como temos tais ucranianos que falam russo, mas não, eles não sabem falar ucraniano. Porque eu também comecei a aprender há pouco tempo, assim mais par de gramática. E eu pensei, então se eu pego numa coisita qualquer, assim, nacional, lá, mostrar que isto é ucraniano, primeiro a Ucrânia, e disse, pronto, se vocês não querem dizer que é Ucrânia, eu até concordo, mas também não digo que é russa, por favor, não é russo. Eu nunca falei russo. Quando a Ucrânia entregou as armas todas, como tinham combinado com a Rússia, que agora a Rússia está com essas armas à Ucrânia, combinado com a Rússia, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, nós fizemos nas nossas fronteiras e nós combinamos que todos esses países nunca atacarão a Ucrânia e vão respeitar as fronteiras. A Rússia não fez isso. Não fez, até tanto que fez muita pressão económica também nos anos 90. Que também uma das coisas que foi combinado para a Ucrânia conseguir regir como um país independente, nenhum dos países ia fazer pressão económica. A primeira coisa que eles fizeram foi pressão económica. Eu lembro que eu era criança e eu chegava à loja, estava na fila para comprar o pão, quando chegava a minha vez já não havia pão porque não havia produção. E um país cheio de cereal, por exemplo. Eles faziam sempre isto connosco. Pronto. E nós falamos e disse, olha, vamos pesquisar melhor a receita, vou acontecer, porque também é bonito acrescentar a cultura. E pronto, depois no final da entrevista eles dizem que vão ter entrevista com russos. E eu fiquei, mas
compreendo que as pessoas não levem a guerra talvez tanto como eu, como os ucranianos, mas eu saí lá em choque. Eu cheguei a casa, eu escrevi a e-mail, eu não permito a mim própria estar numa sala com os russos. E o ucraniano mesmo ucraniano, nunca perguntar isso. Tanto que eu fiquei. Pai, eu sei que eu não posso obrigar as pessoas a pensar de outra maneira. E depois, quando eu cruzei com outras pessoas, quando eu expliquei que prometi porque eu não vou participar, eles disseram: eles não têm culpa. E eles diziam: olha, eles não têm culpa. Mas porquê que eles não representaram a economia russa? Aqueles que roubaram ao Uzbequistão, a Kirguistão, a vários países, a Ucrânia. Tipo, eles não têm nada a ter deles. Não existe cultura russa como sob cultura russa. Porque todos os países que eles andaram a ocupar, eles andaram a roubar culturas dos outros países. Eles dizem que, por exemplo, as coisas que comem no Uzbequistão que é deles, as coisas que comem na Ucrânia que são deles, e que nós andamos a imitar e emprestar receitas. Outras coisas tão banais, porque eles não sabem nada mais que roubar. Ou roubar saliva, ou roubar máquinas de lavar a louça, ou roubar a receita nacional de outro país. Eles não sabem viver com a vida deles e não sabem criar o que é deles. Eles só sabem mesmo invadir. Infelizmente isto é de séculos. Mas a imagem que está a ser transmitida para nós é diferente. É um país poderoso e temos que ter medo deles. Acha que o facto de já não haver tantas notícias no início, nós já éramos assoberbados com notícias da guerra, com entrevistas, reportagens, com tudo e mais alguma coisa. Acho que agora não haver tanto faz com que os portugueses e até o resto do mundo se esqueçam por vezes que há guerra, ou acho que continua a ser tão forte como no início esta solidariedade? Claro que não é assim tão forte e isto é muito mal, porque recebemos já últimos conhecimentos, por exemplo, da zona nuclear da Ucrânia. Isto é o terrorismo, da barragem que comentaram, é o terrorismo, é um ecoterrorismo em primeiro lugar. Em segundo lugar, isto vai deixar muito economia, não só da Ucrânia, mas dos outros países também. E essas notícias que estão a aparecer agora estão a acabar por levantar mais interesse, mas imaginamos, se falássemos sempre disso, talvez isto não acontecia. Porque a Rússia começa a vir poder. Os nossos crimes estão a ser esquecidos, estão postos para trás, vamos dar ali cá mais um bocadito. Essa é a minha opinião. Por isso é muito importante nós falarmos da Rússia, é muito importante falar da Rússia como Estado terrorista e fazer essa cooperação entre os russos para eles conseguirem se sentir que cada russo tem que ser, como é que é dizer? Porque assim, se nós aceitamos muito russo dentro de nós aceitamos a guerra. É isso, na minha opinião. Se nós também falamos disso, aqui em Portugal, em França, Espanha, no outro país qualquer, se falamos disso, talvez os russos também se sentem um bocado de pressão. E pode ser que mude a situação um bocado. Isso é muito importante. É passar. Como os russos gostam de ver muita televisão, é importante que isto passe na televisão e não deixa ser falado. O que é que mais sente falta em relação à Ucrânia? Aspectos culturais, tradições, paisagens? O que é que guarda na memória? Já durante muitos anos, saudades eu poder contar eu nasci na Ucrânia, mas vivi 15 anos na Ucrânia e vivi numa zona. A Ucrânia é um país todo bonito. Claro que todos os países têm a sua beleza. A Ucrânia é um país que, por ser grande, é muito diferente. Sul ao oeste, sul ao norte, é tudo diferente. Todas as partes da Ucrânia são diferentes. Mas eu tive privilégio de viver, e acho que mesmo no coração da cultura ucraniana, numa zona muito bonita. É que é interessante que é uma zona que não tem maldade nenhuma. Tem bastante
ligação com a natureza, é verdade, e eu tenho bastante saudades. Sinto o cheiro da natureza. Já não digo ter paisagens. Eu sempre falo para a minha filha, se troca. E eu digo, é tão bom, mesmo que eu vivi numa cidade pequena, maior que a Milhão, e eu dizia que quando eu ia para a escola, eu ia passando num parque, esse parque da cidade. E este parque sempre cheirava uma coisa de feno, fresco, com uma umidade ao mesmo tempo. É um cheiro que é engraçado, que me trouxe tanto de memória, que às vezes quando passo e sinto um cheiro parecido, eu cheiro a cheiro a credo, não é nada. E acho que é isso, os cheiros. É os cheiros. No país, no sentido de natureza, aquele cheiro de manhã, quando acordas, abres a janela e sentes aquele cheiro fresco. E a minha filha ontem te perguntou, quando eras pequena, quando ias para as montanhas, o que é que tu gostavas? E eu disse, olha, ficava sozinha para as montanhas. Ela disse, seca. Eu, não, porque parece que tu ficas hipnotizado e tu não pensas que na idade tu tens, tu não pensas nos problemas que tu tens, tu só aproveitas o momento, tipo, e a beleza está à tua frente. Tipo, tu ouves passarinhos, tu ouves, se tiver um rio, passar ao lado do rio, é completamente diferente. É a vida completamente diferente quando tu estás lá a explicar aquela natureza. É de que cidade? A minha cidade é Calabria, é uma cidade pequenita e é muito perto das montanhas mesmo. Por isso, se falam de mim, quando estiverem em casa, é muito bonito. E tenho bastante saudades disso, é mesmo. Porque Alcalena tem um cheiro característico. Eu não sei, todos os portugueses, quando vão lá fora, também sentem de cheiro de Portugal, de tal cheiro de uma feijoada, não sei, ou do leitão, mas a minha é mesmo. E eu consegui dizer que sim, isto é o cheiro de liberdade. Porque tu és livre no momento que tu sentes uma manhã na preta, tu sentes livre. Sentes, sei lá, livre de pensamentos negativos, sentes. E depois é estar muito mais tranquila. Pode ser por ter vivido numa cidade grande e por ser mais tranquila a vida, mas por si tu tinhas bem por tudo, mesmo. E isso parece muito, parece que não estou. Porque as cidades eram pequenas e tens tudo ao lado e não precisas de quase não sei aonde e conseguias fazer mil e tal coisas há pouco tempo. Era pronto, é tão compacto que eu tenho. Às vezes apanho um pensamento, pode ser eu ter tantas saudades da Ucrânia, melhora um bocado a imagem. A relação que ele é, o meu marido é português, não conheço a Ucrânia. E às vezes falo tanto da Ucrânia para ele, que eu disse assim, já estou a este país bastante. E eu disse, quando ele chega lá e vê as estradas todas estragadas, não deve pensar muito bastante. Porque é assim, não é. Apesar da Ucrânia tem arquitetura muito bonita, bastante muito bonita. Mas não é a arquitetura que defende o país, não é? E acho que é mesmo a beleza natural que ela tem. A beleza natural, montanhas, rios, e acho que eu lembro quando era criança, nós íamos passar umas horas numa praia nas montanhas e às vezes apareciam os cavalos rurais. Era tão giro, mesmo. Tu vias eles passar e os cavalos, e eu pronto, é isso que é bonito. Pronto. Não é normal o dia a dia ver essas coisas. E lá tu não consegues ver isso. Lá no meio das montanhas tens pessoas que têm muita gana, eles nem devem se brigar deles. Usam roupas nacionais, fumam bastante nos caixinhos e estão cheios de ovelhas. E não sabem o que se passa no mundo. Isto é incrível. Incrível para quem quer chegar ao mundo e ir lá é incrível. E eles, por exemplo, sabem horas para o sol, eles
sabem cada regra que cresce lá, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, se estás doente, tens que tomar isso, depois eles fazem produção de um queijo, e depois eles fazem produção de queijo de técnicas antigas, tipo, certo, para a marca toda o queijo da ovelha, eles têm que fazer só, eu se não me engano, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, que eles escolhem umas alturas, sobem para o monte qualquer altíssimo, porque tem que ter uma temperatura certa. Tem lá uma casa onde não tem luz, e normalmente quem faz isso são os homens, porque eles têm que permanecer lá meses a fazer, sem luz. Talvez hoje em dia os mais jovens já devem ter inventado alguma coisa por causa dos pulmões, se tiver tempo. Então eles têm ovelhas, as ovelhas vão-se bastar logo à madrugada, depois eles levam e eles vivem lá e fazem produção de queijo lá. E este queijo não era conhecido tão mundialmente como devia, porque só a técnica de fazer aquele queijo ele já era magnífico. Porque eles põem pendurão aquilo, depois eles põem lá os galhos, depois eles fazem lá os galhos X, porque não se pode ser madeira normal, porque tem que vir um fumo qualquer diferente. E essas técnicas têm muitos anos, mesmo muitos anos. É essa nossa identidade. Continuar a fazer aquilo que os nossos anteriores faziam. Não esquecer e não mudar. É isso que faz o ucraniano ser ucraniano. É ter identidade mesmo. Como é que lida com a saudade? É muito complicado porque eu não quero aprender a lidar com a saudade. Porque se eu aprender a lidar com a saudade, eu não preciso mais ser ucraniano, vamos dizer assim. Saudade faz-me apaixonar-me pelo meu país cada vez mais e mais. Faz-me sentir assim borboletas quando eu tenho saudades e falo do meu país, isto como se fosse a primeira volta, quando nos apaixonamos. E sim, eu não quero deixar de saudade. Eu quero tudo isto. Eu quero chegar ao prédio, deitar e estou em casa. E existe alguma forma, alguma sim, maneira de falar com os familiares? Sim, mas Não é isso? eu falo com os familiares todos os dias e isto não é um remédio, isto já é uma rotina. Aliás, se tiver um dia que eu não falo com a minha irmã, com a minha sobrinha, posso não falar com todos no mesmo dia. Mas todos os dias eu falo, mostro as coisas e pronto, mandamos os vídeos uns aos outros, e agora como estamos mandamos vídeos de russos, mandamos bastante. E isso acaba por ser uma rotina, não é matar saudades. E acho que matar saudades é fazer uma comida ucraniana, ouvir a música ucraniana, ler um livro ucraniano. Agora, ultimamente, comecei a ler muito poesia ucraniana e ela é maravilhosa, tem muito bem para outras realidades. Sinto que perdi bastantes anos, mesmo. E acho que, de parte literal, perdi muita coisa. Li bastante literatura russa, mas nunca dei muita importância à literatura ucraniana e agora, quando estou a ver, parece que fico mais perto da Ucrânia. Isso faz-me acredito. Talvez nessa idade, talvez ganhar aquilo que eu perdi quando estava na Ucrânia, mas é isso. Isso ajuda bastante. Existe alguma mensagem, estamos mesmo a terminar, existe alguma mensagem que você gostava de partilhar com outras pessoas que estão a passar situações similares à sua? Eu gostava quando eles passaram uma mensagem a toda a gente que não esqueçam que a Rússia é um país terrorista mesmo. Não deixarem o paz russo entrar nas suas vidas, isto é muito importante, porque eu própria também digo que eu deixei entrar e estou muito arrependida porque eu perdi muita coisa, mesmo muita coisa. Seja ucraniano, seja
português, seja outra sociedade qualquer. É a mensagem para todos no global, é nunca deixar a sua identidade. É muito importante nós sabermos as nossas origens e as nossas origens ajudam a salvar a nossa liberdade, bastante. E isso é muito importante. Eu perdi as minhas origens. Estou arrependido por isso, estou a contar as minhas origens e estou com orgulho disso. E acho que todos nós temos que ter as nossas origens, independente de onde tu estás e o que estás a fazer. Tu podes, sei lá, um médico dos Estados Unidos e achar que tu és americano, mas se tu és português, tu tens que ter origens portuguesas. É muito importante. É muito importante. Há uma coisa que eu também que tenho muito na minha mente, que é a verdade é essa. Eu vivo em Portugal e tenho que aceitar regras de Portugal e tenho que saber cultura portuguesa, não menos que português. Isto é muito importante às pessoas também. Quando eles imigram para os outros países, eles têm que saber falar a língua deste país. Eles têm que saber respeitar as regras deste país e não ser concurso. Chegar ao país e mandar as suas regras. Não, isto não existe. Porque eu sinto-me bastante, em alguns aspectos, portuguesa, porque metade da minha vida ia vivo cá. Isto não faz-me deixar de ser ucraniana, porque eu consigo equilibrar as coisas, mas eu acho que devia mais compreender Portugal, no sentido histórico, saber as coisas, é muito importante. E acho que é uma condição do marido. Às vezes, Portugal facilita bastante aos imigrantes a relação de nacionalidade portuguesa. Porque nacionalidade, seja em qualquer país, devia ser dado sobre alguns critérios. Quando a pessoa sabe falar português, ou outra língua, no caso de outro país, e saber cultura e história. Quando nós dominarmos isso, esses aspectos, sim, nós podemos ser cidadãos deste país. E isto é muito importante para todos. Para não acontecer, como aconteceu na Ucrânia, que a Rússia conseguiu tirar a Rússia. Há muitos, não todos não. A maioria das pessoas ficaram ucranianos, desde o nascimento até morrer, e ainda continuam a ser bastante ucranianos. São desde raiz. Pronto. Mas há muitas pessoas tipo eu que perdemos a nossa identidade. E agora para pensar, não é complicado. Quando as pessoas começam a dizer é muito complicado, não é complicado, porque tu tens já o ucraniano dentro de ti. Tens que só reforçar. Eu também pensei no 2014 que é complicado falar ucraniano. Também pensei. Mas a partir de 24 de fevereiro não tive nenhuma dificuldade de começar a falar ucraniano. Ainda falo em russo, não vou dizer que não, falo em russo com algumas certas pessoas, porque eu sei que esta gente ainda não está pronto para passar ucraniano. E eu não faço uma simples expressão assim, um bocado, em vez de quando faço expressão sobre esta gente, mas eu sei que há eles que nasceram e não falam ucraniano. Vão aceitar que é a língua deles ucraniano, não russo. Foi posto na nossa cabeça. Daniel Semedo, tudo posto na nossa cabeça. Tudo que foi posto na cabeça que é a mãe tem que ficar até os 3 anos com o bebê em casa, que a mulher tem que se calar, que o homem tem que trabalhar e a mulher estar em casa, ser a dona de casa. Isto foi tudo posto na nossa cabeça. Nós não somos assim. Até porque agora nós vemos que as mulheres também estão na guerra. Estão no mal juntos, estão a defender. A Ucrânia é a maioria de parte da Ucrânia. Eu não estou a dizer que ela tenta forçar entrar tanto na Europeia, que tenta assimilar as coisas, fazer as coisas semelhantes da Europa, mas, por exemplo, nós não temos nenhum problema de seres de outra cultura, nós não temos nenhum problema de seres de outra religião, nós temos muçulmanos, nós temos judaicos. Eu própria tenho vários. Começar a ver as minhas raízes, talvez de russo nem tem nada.
Só o facto de ter nascido lá e a maioria da minha família ter passado lá. Porque tem muita mistura. E nós temos húngaros, temos romenos, temos várias misturas. E nós somos todos diferentes, ao mesmo tempo somos iguais, que nos juntam o amor do país, mas ao mesmo tempo somos todos diferentes. E nós conseguimos viver com isso. Sem que nós não precisamos que venha um país, um terapia de Deus, para meter-nos bem, já estávamos bem. E aquilo que ela consigo fez, consigo unir-nos ainda mais. Eu conheço as pessoas que regressaram do estrangeiro para defender o país. Eles viviam muitos anos. E no dia que aconteceu a guerra, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para a Ucrânia para defender o país. É isso que a Rússia fez. Ela despertou as pessoas para as origens. Por isso é muito importante nós não perdermos as nossas origens. É muito importante. Porque é isso que faz-nos livres. Mesmo independentes e livres. Há alguma outra coisa que não tenha colocado que gostasse de falar? É assim, há muita coisa sobre falar sobre isso. Muita mesmo. Mas não sei. Acho que não. Talvez eu saia daqui agora. Estou a fazer isso. Talvez há uma coisa que gostava de dizer. Se colocasse essa pergunta, eu respondia assim: não saberia que os seus russos. Não. Nunca. Se nós falássemos da Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam até hoje em dia, eles estão a pagar por aquilo que foi feito, eles têm bastante vergonha e muito perdoam. Eu vi uma entrevista à relação disso também, e a conclusão desta entrevista foi: os russos não são homens. Eles nunca vão se arrepender por aquilo que fizeram. Talvez, daqui a uns poucos anos, quando eles já vão ficar com uma economia muito baixa e eles vão se recordar disso, é mesmo assim. Da minha parte, mas nunca vão ter recordado. Por todos. Pelos civis, pelos militares, pelos voluntariados, pelos membros das clubes, eles nunca vão ter recordado. E eu espero que sim, que a Rússia não só pague de parte financeira a compensação da Ucrânia, mas vão todos para o Tribunal Internacional e ser acusados com isso. Mesmo. É isso que eu desejo a eles serem acusados. Nós queremos que cometem, porque o militar não comete tanto crime, aqueles crimes que eles cometeram. Atenção, porque nem na Segunda Guerra acredito que eles fizeram tanto crime. Apesar de eu vi um documentário, sei que um bocado vou fugir da conversa, eu vi um documentário sobre uma cidade. Eu não lembro o nome da cidade, mas é fácil pesquisar. É uma cidade alemã. É uma cidade que a Segunda Guerra não tocou. Basicamente, todas as coisas passaram à volta dela. E quando os russos entraram na Alemanha, a notícia a eles que a tropa da União Soviética não ia entrar e as mulheres sociedades, os filhos. Porque eles já sabiam dos crimes que os russos comentavam. E é isso que eles querem, que as pessoas têm medo deles antes que eles chegam. Mas não são os tipos para isso. E eu já vi pelos próprios ucranianos que têm passaporte ucraniano, mas estão por fora da Rússia. E estou com uma camisa assim, agora tenho muito bastante ucraniano e eu sempre pergunto: então estás com uma camisa ucraniana porque sou ucraniana? Oh! O que é que tens na cabeça? Ou uma pergunta assim, por exemplo: então, isto foi há pouco tempo também. Eu às vezes não sei lidar com isso e às vezes respondo mal às pessoas, mas também sem problema. E ele assim: então, um dia pensas regressar? Bom, sim, penso regressar ao Ucrânia. Penso em breve. Desde que aquilo fica muito mais estável e sobre as minhas vidas,
primeira coisa que eu vou fazer, vou beijar a pantera. E eu perguntei, então, não, se eu fizesse parte da história, a gente regressava. Ok. E primeiro estas coisas que chocam bastante, que eu cheguei a casa e chorei tanto. E eu, mais os meus amigos e mais os meus colegas do prolongamento e quando estudar bem, nós aprendemos um certo valor. Depois de enviar um certo valor para a colega para ajudar aos outros voluntariados, eu fiquei com o valor retirado aqui para ajudar as pessoas que tinham me casa. E com sorte, eu apanhei uma família, fingiu da guerra, mas a professora. E eu não me senti bem falar muito com eles já no início, porque eu não sabia como abordar as pessoas. Eles fugiram de uma zona ocupada pelos russos e eles já passaram o stress, mas já a viagem que eles fizeram. E eu não sou uma boa pessoa para dar apoio emocional. E eu já estava estressada com aquilo. E se eles aceitam dinheiro, não aceitam. E pode ser que eles não precisam de dinheiro, pode ser que eles precisam de outro tipo de coisa, porque eu não sou capaz de dar. E pode ser que eles vão estar à espera de mim uma ajuda diferente. E eu entrei muito em stress já antes de estar com eles. E quando eles chegaram, nós começámos a falar e já conseguimos perceber que a situação deles menos está organizada e que a questão só a parte financeira, claro que eles não quiseram, o dinheiro que eu tinha para dar. E depois da conversa no final, foi dito que os ucranianos estão gostados disso, da guerra. Porque são os ucranianos durante 8 anos, que é uma frase favorita dos russos, que 8 anos nós andávamos a matar os ucranianos para o russo. E eu fiquei a olhar para ela. Eu estou a falar russo consigo. Nós estamos a falar russo um com o outro. E você está a dizer que os ucranianos da zona onde vivia a vida toda matam os ucranianos com russo. Alguma coisa não está certa aqui. Eu ainda escrevo, despedi com a senhora e mirei as costas e fui embora, cheguei a casa e comecei a chorar por o primeiro dia que eu tinha para doar foi um aluno para o russo. Deixa estar. Pronto, e depois a partir daí comecei a fazer muita filtragem, bastante filtragem. E até a minha filha, com 7 anos, está a fazer filtragem, porque essas crianças irritam-nos bastante. E eu agora que não queria dar uma infância à minha filha com um sentido de guerra. Não queria. Mas é uma coisa que toca em mim, toca a família e eu não consigo esconder os desejos que eu tenho. E nós temos uma palavra, um ingrediente que os russos não conseguem dizer, que é a ganância. E é que estamos, não somos precisos, até porque a fala é diferente. E para conseguir perceber se és russo ou ucraniano, tens que ser essa palavra. Então a minha filha, quando percebeu dessa esquema, quase toda a gente que aparecia na nossa frente, ela dizia isto para nem ser, para ver se a pessoa conseguia dizer ou não. E se a pessoa não conseguia dizer, a próxima que ela dizia, Slava Ucrânia. Tipo, olha, Ucrânia, foi bom. E pronto, e ok. O que é que a palavra significa? Palhança é um tipo de pão que antigamente faziam, e a história deste pão é muito engraçada. Quer dizer, tem muito sentido. Porque os russos roubarem a cereal todo da Ucrânia e a Ucrânia tipo dar muito cereal para a Rússia, os ucranianos não conseguiam aproveitar o cereal todo. Então, palhanência é parece um breve, vamos explicar assim, mas é grosso, que é feito com água e restos de farinha. E depois ele está a ser feito como se fosse efeito de pedra, sem óleo, sem nada. Basicamente, substituir o pão. Por isso ele é tão comum na fala, porque é um movimento muito importante para muitos na altura. Mas os russos não fazem a mínima ideia do que é, nem conseguem ver. Basicamente é isso. Talvez agora já sabem, mas na média, lá deles, eu lembro de, sei lá, a primeira notícia que eles diziam:
os ucranianos encontraram uma palavra base nova, que é para a milícia, quem quer ser moreno. Moreno, não tem nada a ver com moreno, mas pronto, porque o moreno envergonhado é como milícia, então eles logo foram lá, é parecido, mas se querem pesquisar, são tão preguiçosos que nem pesquisam, digam aquilo, não visam assim, as pessoas comem aquilo, não é? Tanto que acho que nunca chegou a falar em Portugal. As notícias, porque muitas notícias não chegam cá porque elas são absurdos, como por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o NATO, os bases militares lá na Ucrânia, onde treinam belgas para ficarem russos, para transmitir doenças. Sim, eles acreditam nisso. Os russos acreditam nisso. Por favor, é coisas absurdas. Isso é muita propaganda. E quando nos começamos realmente a tentar perceber qual é que foi a propaganda deles, nós ficamos em choque. Mesmo em choque. Com as coisas inventadas e absurdas. Uma pessoa normal, de bem, funciona normal. Não é capaz de inventar isso. É isso que é muito coisa. Anastácia, muito obrigada pela conversa, por falar um pouco da sua história e da história do que o seu povo está a passar. Acho que faz todo o sentido nós divulgarmos um pouco do que se passa no mundo e ainda com pessoas tão próximas como a Anastácia, que na minha idade. Muito obrigada. Obrigada pela essa oportunidade mesmo, agradeço. Obrigada. Obrigada.